Tarde, aqui é o pastor Francisco, homem de Deus. Pastor de Deus sabe qual é o pastor de Deus? Que prega a verdade contra a desgraça do pecado. É o pastor de Deus, tá? O pastor de Deus, ele não passa a mão em diabo de pecado de ninguém. Viu? Ele prega contra a desgraça do pecado, pastor de Deus, tá? Pastor de bode, ele ama pecado por causa do dinheiro, tá? É o pastor de bode. Pastor de bode, ele vai pro inferno, mas as ovelhas, tá? Não fica uma. Vai tudo ser queimado no capeta, que é o pastor de bode, tá? O pastor de ovelha, não, ele vai pro céu com as ovelhas. Que é o pastor de ovelha. Pastor de ovelha, ele cuida, ele zela pela ovelha. Tem vida de santidade, tem vida de obediência. Por isso que eu digo, o pastor de ovelha, ele ensina as ovelhas a ir para o céu. O pastor de ovelha, o mesmo Espírito de Deus que está nele, está nas ovelhas, o pastor de Deus. O pastor de bode, o Espírito do Lucifer está nele e está nas ovelhas, que é o Espírito do capeta. Viu? O pastor de bode, as ovelhas vai para a igreja buscar ele, não buscar Deus. Ele não ensina. O pastor de bode, ele não ensina as ovelhas a ir buscar Cristo e buscar Deus. O pastor de bode ensina as ovelhas a buscar ele, que é religioso, que aí passa a ser os crentes religiosos. O crente religioso não pode falar mal do pastor, que ele briga, que é religioso, que ele vai buscar o pastor. E os crentes religiosos, ele briga até se falar mal da igreja velha dele. Ele briga também, que é crente religioso. O crente religioso, se o pastor comer bosta, merda, mole, caganeira, réia mesmo, os crentes tudo comem junto com o pastor. Porque os crentes religiosos, eles comem sujeira, viu? Ele come sujeira, viu? O pastor come a sujeira, eles comem também. Se o pastor comer a bosta réia dele, mole, os crentes religiosos comem tudinho. E o crente, o pastor de ovelha, não. Ele só come coisa boa, só comida boa que Deus dá. Passa bem, o pastor de ovelha passa bem, viu? O pastor de ovelha, ele só come coisa boa. O melhor da terra ele come. É diferente. Ele é diferente do pastor de bode. Ele não come sujeira e as ovelhas também não gostam de sujeira. E o pastor de bode, ele come sujeira e as ovelhas comem sujeira com ele. Porque o pastor de bode não vai... As ovelhas não vai buscar Deus, vai buscar o pastor. Fala mal do pastor, que eles querem brigar. Se for o caso, mata você se falar mal do pastor. Quer dizer, o Deus deles é o pastor dele. O Deus deles é a igreja deles, tá? Que Deus abençoe a paz.